Olá, como vai? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui para fazer esse encontro com uma querida parceira, uma querida companheira, minha chamada Cida Bambirra. E o nosso objetivo aqui hoje é compartilhar notícia boa, porque o que a gente tem para dizer aqui pode ser útil para você ou para alguém que você conhece. E mais antes de mais nada, eu gostaria de pedir à Cida para ela se apresentar, por favor, Cida. Conte um pouquinho de você, onde você mora, o que que você fazia, o que que você faz, né? Fique à vontade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu me chamo Maria Aparecida de Melo Bambirra, tenho 74 anos, moro em Belo Horizonte, no bairro Gutierrez. Eu já fiz muitas coisas diferentes na minha vida. Já dei muita aula de piano, já dei aula de inglês e de português, porque eu estudei na PUC, né, licenciatura plena em inglês e português. E já fui mestra, sou ainda, né? Mestra de Reiki durante 20 e tantos anos, ministrei cursos. Depois eu fui promoter do Magnify Healing, que é uma outra terapia energética, que a minha mestra de Reiki morava nos Estados Unidos. Então, quando ela chegou aqui, ela trouxe o Magnify Healing para o Brasil, após 5 anos que ele tinha iniciado lá. Então, eu fui para São Paulo várias vezes no ano seguinte, dar o curso lá, e começamos no Brasil o Magnify Healing, que é uma terapia poderosa. O Reiki já é bem conhecido, né? Mas naquela época, ninguém conhecia Magnify Healing. Então, no ano seguinte, eu fui várias vezes em São Paulo dar curso. Depois o pessoal fez o curso e continuou, aí eu não precisei mais. E aqui em Belo Horizonte, também, eu dei vários cursos de massagem terapêutica, de aromaterapia, de... que mais? São os 3 mais importantes, né? Você Posso dizer que você foi uma pioneira, né? Porque você começou com o Reiki e como mestra de Reiki, né? Com 25 anos de atendimento e de trabalho. E então, você está na estrada, né? E eu acabei de saber que no domingo você vai estar fazendo um outro curso. Então, você não parou. Não para, né? Não, não paro. A minha numerologia é número 1. Então, eu estou sempre começando coisas, sabe? Sempre começando as coisas. Fui começar com meu marido uma fábrica de alumínio lá no Pará. Nós somos 6 primeiras pessoas. Então, dei início. Muitas coisas eu começo e depois eu deixo para as pessoas darem continuidade. Então, eu acho que isso é típico da numerologia 1. Ou na iridologia, o que se chama de ponta de lança. Essa pessoa que tem temperamento ponta de lança. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu tive o privilégio de conhecer a Cida há cerca de 2 anos atrás, exatamente. Eu já conhecia de nome, porque eu também morei em Belo Horizonte há algum tempo e essas terapeutas poderosas, assim, elas ficavam, né, no campo. Mas eu, pessoalmente, conhecendo um pouco mais da história dela, eu conheci depois que eu comecei a fazer uso, né, da tecnologia terapêutica Limbic Arc. E a Cida também, como ela está dizendo, que sempre é pioneira na Limbic Arc, é veterana. A Cida tem mais tempo do que eu de uso da Limbic Arc, não é, Cida? Conta um pouquinho, querida, mais do que do seu resultado, eu gostaria que você passasse assim um pouco de um feedback do que você percebe que essa tecnologia, que essa terapêutica Limbic Arc é, nesse contexto de medicina quântica, né? De tratamento quântico. Como você percebe a Limbic Arc? Sim, a Limbic Arc também é pioneira nisso, porque ninguém conseguiu criar um algoritmo para voz igual o Dr. Cook conseguiu. Ninguém colocou à disposição uma tecnologia que nós recebemos através energeticamente, né, quanticamente, os nutrientes que ficam armazenados em nuvens, né?
Isso é muito difícil para as pessoas entenderem. Aí a gente fala assim, você não está falando no seu celular com uma pessoa distante? Então, não tem fio nenhum conectando. Os nutrientes que o Dr. Cook conseguiu armazenar durante os 40 anos de trabalho estão chegando para você. Você pode estar sozinho numa praia deserta e sem o celular. Você recebe dia e noite aqueles nutrientes que o seu organismo necessita. Se eu acho assim, fora de sério. E não só problemas físicos, não, sabe? Para falar em problemas emocionais, as pessoas que têm vício, que queiram parar, porque se a pessoa não quiser, nem Santo Antônio com um gancho, vamos dizer assim. Então, eu acho que as coisas acontecem quando a pessoa está aberta e livre, pronta para receber as novidades. E você tem que estar com a cabeça bem aberta, realmente, porque senão você não visualiza o que vem aí para frente, quais os benefícios que você vai ter e que você vai conseguir para ajudar outras pessoas. Nessa época agora de pós-pandemia, quantas pessoas em depressão, quantas pessoas com problemas sérios de mil coisas, quantas pessoas ainda com medo, porque a mídia ela só quer transmitir mais coisas negativas do que positivas. E como eu trabalho com energia, eu sou sempre muito positiva. Aliás, já fui da Seitinoye também, viu, Arlene? E a Seitinoye é uma filosofia de pensamento positivo, né? Então, eu acho que as pessoas que são mais otimistas, mais positivas, elas atraem para si as coisas importantes, as coisas que elas necessitam. Se eu ficar de cabeça baixa, jururu, só na minha casa, eu não vou conseguir nada. E o meu marido dizia assim, cobra que não anda, não engole sapo. É um ditado mineiro, que eu não sei se muita gente conhece. Mas a gente está sempre em busca, sempre procurando. Cida, e como que a Limbiquiarte chegou até você? Bom, no dia 11 de março de 2020, eu chegando de um cruzeiro marítimo, com muita dor na lombar, fui procurar um ortopedista. E falei para ele assim, eu vim tirar um raio-x e eu acho que eu fraturei uma vértebra da lombar, está doendo demais. Diante do raio-x, nada quebrado, ele me receitou um colete de put alto para firmar a coluna, me receitou aqueles remédios anti-inflamatórios, injeções, comprimidos, e eu pensei assim, não fraturou, não? Então, eu vou ligar para minha amiga Maria Luz, que já havia me convidado para participar da Limbiquiarte, e eu já sabia mais ou menos o que era. Liguei para ela e falei, Maria Luz, eu preciso de gravar minha voz agora. Eu estou sentindo muita dor na coluna, não fraturei vértebra alguma, mas eu não estou podendo nem me locomover direito. Ela, com muita presteza, na mesma hora, né, fomos fazer a gravação da voz. Através da voz, o sistema lá de Lindau, de Utah, ele determina, ele conhece, ele sabe o que o seu organismo necessita. Gente, parece milagre, mas quase na mesma hora que eu acabei de gravar a voz, eu já senti um alívio, sabe? A coluna foi, parece que ficando mais suave, mais flutuando, a dor foi diminuindo. E até hoje não precisei de tomar um remédio, nem para dor, nem anti-inflamatório, nem nada. E eu me sinto muito bem mesmo nesses 2 anos e já aconteceram assim resultados maravilhosos para mim. Mas que coisa chique, hein? Já chegando de um navio, de um cruzeiro, já embarcou nas ondas da Limbiquiarte. Que mais possível, né, Cida? Não é? E esses 2 anos, com certeza, você já deve ter ajudado muita gente, mas aconteceu alguma outra coisa no decorrer desse processo que você percebeu que a Limbiquiarte foi
um suporte bacana? Bom, ano passado, eu fazendo aula de biodança, porque eu adoro biodança, não paro, não vou parar nunca de fazer. Então, numa sala que eu já conhecia bastante, andando, simplesmente andando, eu tropecei numa escadinha que depois eu fiquei sabendo que a faxineira deixou ela fora do lugar. Tropecei na escadinha, virei o braço com toda a força. Virei o braço assim porque eu perdi o equilíbrio, né? E bati o pulso em cima de um ar-condicionado. E na mesma hora, a professora e as outras alunas, vamos te levar para tirar um raio-x, porque eu falei, não, gente, eu não estou sentindo dor alguma, vamos continuar a aula. Não está doendo nada, 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 nada. Ah, não, mas nós temos que te levar porque é perigoso, pode ter uma luxação, já que você não está sentindo dor, a gente não sabe o que é necessário. Então, ela se sentiu responsável, né? Porque era professora. Fomos. Quando chegou lá, que o médico tirou o raio-x, eu nem acreditei. Tinha fraturado os 2 ossos, a una e o outro, que esqueci o nome. Fraturaram os 2 ossos. E eu, sem sentir dor alguma, mas na hora que o médico fez a tração na minha mão assim, para engessar, aí sim. Aí doeu, doeu, doeu mesmo, porque tem que puxar bastante e gestou daqui da mão até o braço. E eu fiquei 40 dias sem sentir dor, sem tomar um analgésico, sem tomar nada. E aí, por que eu não senti dor? Porque eu já estava há um ano usando os nutrientes da Limpic Arc. Então, eles me protegeram. Eu estava usando anti-inflamatório, né? Defesa imune, um outro Infobut que tem para os ossos, né? Ligamentos, nervos, que chama suporte ártico. E estava usando, né? Naquela época, eram 3 Infobuts só que a gente podia escolher. E agora, nesses 2 anos, agora já são 5. Passou para 4 e agora mais um. Então, eu estou muito feliz usando a Limpic Arc direto e reto e não vou parar nunca mais. A idade vai chegando. Você percebeu mudança, algumas mudanças sutis acontecem também. Uma delas que a gente, né, quem tem mais de 30, que fez 30, é preciosa, é a questão da memória. Você percebeu melhora nesse aspecto cognitivo, de memória, de foco? Sim, percebi também. E uma coisa que eu percebi, que alguém falou que a letra estava bonitinha, redondinha, então, eu assisti o dia que você falou isso. Aí eu fui prestar atenção na minha letra. Gente, a minha letra estava tão bonita, tão arredondada, como não era antes. Aquela história de que a letra fica feia à medida que a gente envelhece, fica meio garranchada, fica torta na linha, né? É impressionante. Até a letra fica mais bonita. E a voz, né, Cida? A voz também melhora muito. Eu sou muito grata pelo resultado que eu tive da questão da voz, que foi o motivo que eu quis conhecer a Limbic Art. Porque eu sabia que a gente fica velho, né? As rugas eu estava conformando, mas com a voz eu não estava. E a voz volta, né, Cida? Também a ter mais tonos, a voz mais revitalizada, né? E outro dia, lá no SESC, descobriram que eu tocava piano. Aí eu falei assim, não, eu não toco piano, eu fui professora, eu não sou pianista, eu sou professora de piano, eu gosto de dar aula. Eu sempre fui muito tímida e nunca quis participar de audições, né? Mas na hora que me convidaram para fazer um show lá de voz e arte, aliás, desculpe, piano e canto, né? Voz e piano, sei lá como é que eles são. Aonde que foi, Cida? No SESC Santa Quitéria, onde eu participo, eu faço atividades lá, aqui em Belo Horizonte mesmo. Santa Quitéria. Uhum. E eu toquei várias músicas, contei a minha história, foi uma oportunidade de fazer uma homenagem à minha mãe, sabe? E eu cantava e tocava ao mesmo tempo, né? Olha.
a voz bonita, realmente. E a minha mãe me colocou para estudar piano com 7 anos de idade, me presenteou com piano, né? E eu, sempre tímida, né? Eu acho que eu nunca fiz uma audição para ela. Então, nesse dia, eu fiquei super emocionada, fui contando a minha história, tocando, cantando, e a minha história, interessante, parece com a dela. Eu troquei muitas músicas de filme e ela gostava de cantar. Ela era modista famosa aqui em Belo Horizonte, fazia muito vestido de noiva, mas ela era modesta também, sabe? Então, com isso, eu cantei, toquei, fiquei muito feliz, fiz homenagem para ela. Nossa, muito bom. Foi um presente que eu ganhei. E as pessoas gostaram demais. E para lembrar das músicas do piano também tem que ter memória, né? Porque a gente lembra um trecho, o outro desaparece, quer dizer que a memória ajuda. Agora fiquei curiosa, qual que é o nome da sua mãe? Aramita de Melo Oliveira. Aramita. Com certeza, pessoas de Belo Horizonte já devem ter ouvido falar, né? Tem um trabalho dela. Minha querida, o que mais você gostaria de dizer? Deixa eu ver mais alguma pergunta para você. Tem pessoas da sua família que fazem uso da Limbiquiac? Você usa Limbiquiac em família? Só a prima. Tem uma prima que usa, que gosta muito. Mas os outros não. Netinho. Você tem neto? Eu tenho 3 netos maravilhosos. Inclusive, um deles, quando nem sabia falar ainda, era bem neném, devia de ter uns 7 meses, não sei bem. A minha filha chegou com ele aqui e à noite ele acordou no meio da noite chorando, chorando. Ela carregava o menino para lá, para cá, dentro de casa, eu levantei também. Aí eu gravei o chorinho dele. Fui no meu celular e coloquei o chorinho dele, né? Cadastrei-o, né? Na Limbiquiark. Pronto. Daí a pouco, ele parou de chorar, fomos dormir, todo mundo. No dia seguinte, ele acordou com aquele sorriso maravilhoso, feliz da vida, como ele era sempre. Nós não ficamos sabendo o que ele teve, qual é o problema, por que ele chorou. Mas aliviou, né? Nossa, maravilhoso. Você falou a coisa que quem captar vai entender. Gente, Limbiquiark é uma tecnologia que a gente acessa pelo celular, a gente aciona, né? A partir do momento que a gente tem a licença para poder fazer isso, é um sistema de assinatura, a gente aciona e pode fazer o protocolo, como a Cida fez para o netinho dela, através da frequência do choro. E da mesma forma que a gente faz com o choro, a gente pode fazer com o miado, com o latido, com o rosnado. Tem muitas pessoas usando Limbiquiark também para bichinhos, sabe? E isso é incrível, gente, a possibilidade, tudo na palma da mão. É o futuro que chegou e o que diferencia as pessoas é exatamente essa mente aberta, essa capacidade de receber. Porque se a pessoa fala né, Cida, que se a xícara está cheia, não cabe chá. Então, se a pessoa não está pronta para receber, ela vai escutar essa informação e vai jogar para lá, vai achar que é mais uma coisa. Agora, se ela estiver receptiva, ela vai entender que nós temos um momento de quebra de paradigmas, que nós temos algo maravilhoso, para compartilhar e que quem quiser saber mais, entre em contato com a pessoa que te apresentou, né? A Limbiquiark. Os nossos contatos também, né? Da Cida e o meu vão estar aqui no rodapé e a gente está à disposição para poder falar mais a respeito. Então, vou te agradecer, Cida, muito grata pelo seu tempo, pelo seu espaço aqui para a gente fazer essa gravação. Te mandar um beijo, um abraço apertado, que espero em breve te conhecer pessoalmente. Muito obrigada mesmo. Eu acho que é importante a gente passar para frente os resultados que a gente teve,
porque através dos depoimentos, as pessoas pensam assim, bom, se melhorou para isso, pode melhorar para outro problema também, não é? Então, às vezes não tem o mesmo problema que eu tive, né? Mas tem outros, e a Limpic Arc resolve vários problemas. Verdade. Grande abraço, Cida. Tudo de bom, um ótimo final de semana para você. Obrigada, Arlene. Amanhã cedinho estou indo para Casa Branca participar de um curso lá de biodança. Ah, que maravilha! Quem que vai estar facilitando? A Gisele Parreira. Ah, legal. Professora. A gente vai para o espaço Xambala, da Regina Oliveira. Ah, legal. E eu conheço. Ô, Cida, eu vou aproveitar o gancho, né? Só esticando um pouquinho mais a conversa, porque quando, há 2 anos atrás, eu fazia biodança. A gente tem um facilitador de biodança maravilhoso aqui em Viçosa, sabe? E quando eu estava fazendo as aulas, a gente sabe que na biodança tem uma parte que é um pouco aeróbica, que você vai dar uns pulos, né? Faz giro em roda, né? Sente movimento. E o que acontecia? Eu estava ficando constrangida, porque quando começava o movimento mais aeróbico, desencadeava um problema para mim chamado asma induzida pelo exercício. Então, me vinha uma falta de ar e começava o peito a ficar chiando. Aí eu tinha que sair, encostar, sabe, esperar um pouco, acalmar, para poder depois voltar. Isso estava sendo assim, alarmante, porque podia ser uma coisa suave, mas algumas vezes desencadeava uma crise séria. Não na biodança nunca aconteceu, porque eu sempre tinha esse cuidado, né, de não ir. Mas diversas vezes eu tive passando problema sério por causa da atividade aeróbica. E isso, para mim, né, se tornou um empecilho de fazer muitas coisas, inclusive as aulas de biodança, que eu tive que abandonar. Assim como eu abandonei também o canto. Eu cantava no coral da universidade, mas como essa asma estava cada vez pior, sabe? A voz estava ficando assim, sabe? Uma voz fraca. Eu estava muito chateada com a voz de velhinha, uma voz assim, sem vitalidade, e o peito chiando, não tinha fôlego. Então, tudo isso acabou. No dia 12 de maio, quando eu comecei a fazer o uso da Limpic Arc, esses problemas, sabe, foram sumindo da minha vida, não foi da noite para o dia, mas já na primeira noite eu já percebi melhor, eu consegui dormir. Então, Cida, hoje eu venho também de uma trajetória de muita procura em diversos lugares, assim, eu não sou mestra de reiki, mas sou reikiana desde 97, na época, né? Ou antes, né? Acho que foi até antes. Mas, enfim, eu nunca encontrei nada que faça o que a Limpic Arc faz. E tudo isso sem consulta, sem exame, sem necessidade de ir manipular nada, nem nenhum suplemento especial. E olha que eu adoro usar suplementação. Então, é isso. Eu sou muito grata mesmo pelo resultado que eu obtive nesse problema de respiração, que por acaso tem a ver com a história da biodança, por isso que a gente lembrou de compartilhar aqui. Foi ótimo. Muito obrigada, Arlene. Muito obrigada a todos. Tá bom, Cida, um grande abraço. Obrigada. Se você gostou, quem assistiu o vídeo gostou, fale com a pessoa que te apresentou e que te convidou para conhecer a Limpic Arc. Um grande abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau.